Olá, eu sou Sheila, professora no IFMG Campus de Ipatinga. Hoje eu vou falar um pouco sobre práticas pedagógicas de língua inglesa dentro de uma perspectiva dos gêneros textuais. Então, o título do meu trabalho é o Ensino de Inglês sobre as perspectivas dos gêneros textuais. Vou falar um pouquinho sobre dificuldades e desafios, os resultados e os desafios. Então, esse é o meu objetivo geral, falar sobre os resultados, apresentar os resultados, e como objetivo específico, eu vou discutir um pouco sobre os desafios desse ensino voltado para os gêneros textuais. Para produzir esse trabalho, eu embaso numa perspectiva de língua como função, língua e linguagem como função. Então, a língua ele é um recurso para a produção de significados que reside nos padrões sistêmicos de escolha e se apoia na noção de função. Então, eu parto do princípio que a gente aprende uma língua para desempenhar funções sociais, papéis sociais, para fazer uso dessa língua, tanto na modalidade oral quanto na modalidade escrita, dentro de um contexto real de uso. E esse uso, ele faz parte, ele é embasado nas escolhas, né? Cada produtor textual, ele vai realizar escolhas, a forma que ele quer produzir os significados. E essa língua, vou tratar aqui essa língua dentro de uma perspectiva do código verbal, ela é somente um modo de significação, né? Então, nós temos vários outros modos de significação que eu tento levar para a sala de aula, para o aluno perceber que a língua é somente um modo, mas nós temos vários outros que estão ali compondo um texto, principalmente com o avanço das tecnologias digitais. Com isso, a língua e a linguagem, o entendimento, né, de acordo com Halder e Hassan, ele cai sobre o estudo do texto. Essa língua e essa linguagem, ela se manifesta por meio de textos, que é uma unidade semântica e não somente um conjunto de sentenças isoladas. Desse modo, o Kress, ele entende que a comunicação, ela sempre acontece por meio de textos, sejam eles orais ou escritos. E que esses textos, eles são organizados de acordo com os propósitos comunicativos e que são conhecidos como gêneros textuais. Nesse trabalho eu vou chamar de gêneros textuais. E aí é o desafio, levar para a sala de aula esses diversos gêneros textuais que circulam na sociedade. Para isso, eu trabalho dentro da perspectiva do gênero da escola de Sydney. O que eles buscavam, né? O que os estudiosos da escola de Sydney eles buscavam? Eles pretendiam ensinar leitura e escrita na sala de aula, dentro de uma perspectiva inovadora e de uma perspectiva de aprendizagem. Essa leitura e essa escrita, ela deveria levar à aprendizagem. Por quê? Para eles, essa aprendizagem de leitura e de escrita é uma questão de justiça social, né? É um direito fundamental. E é o que a gente tem trabalhado, levado para a sala de aula. Levar essas práticas de leitura e de escrita que incorporam diversos modos de significação e que leva ao desenvolvimento de letramentos, de modo particular, o letramento crítico. Os alunos começarem a perceber quais as funções, o que está por detrás dos textos que circulam na sociedade, sejam eles orais ou escritos. E a escola de Sydney, os estudiosos da escola de Sydney, eles desenvolveram o Teaching Learning Cycle, que é uma forma de ensinar gêneros, né? Primeiro, a gente negocia o campo, trabalha sobre o campo, o que está sendo discutido ali. Depois a gente passa para a desconstrução textual, o campo, a relação, o modo, qual é a função social desse gênero, quem que usa esse gênero, por que a gente usa esse gênero, qual é a função de cada estágio, como que nós sabemos ali sobre o que o texto é, o tema do texto, o assunto do texto, qual é a relação, né? Então, a gente passa para a fase da preparação, da construção, que ela pode ser
individual ou em grupo, né? Mas a gente chama de joint construction, que é produzir de forma colaborativa, professor e aluno. E depois o aluno passa para a produção independente. Essa produção independente, ela pode ser em grupo também, né? É o momento que o aluno vai produzir o gênero textual, seja em grupo, seja individualmente. Eu destaco aqui a importância do professor estar sempre orientando cada estágio, porque é nesse momento que ele vai esclarecer dúvidas pontuais. E é importante a gente pensar que dentro dessa perspectiva, as dúvidas elas são diferentes, né? A dúvida de um grupo não é ou de um aluno não é a mesma do outro. Então o professor ele tem que dar prestar um trabalho individualizado. E a gente sabe o tanto que isso demanda, né? O tanto que isso exige do professor prestar esse trabalho individualizado. Mas a gente sabe também que o resultado é gratificante, vale a pena, né? Então, dentro dessa perspectiva o gênero, ele é definido como os diversos tipos de textos organizados em diversos contextos sociais, sendo um processo social orientado e organizado em estágio. Essa é a definição de texto que eu trabalho, que eu uso nesse trabalho. O que é isso, né? Essa definição ela significa que os gêneros eles são definidos de acordo com as configurações de significados, né? De acordo com as configurações. E essas configurações, elas permitem as práticas sociais em uma dada cultura. Quais são as características do gênero e como que eles funcionam em determinada cultura? Dentro dessa visão, né, o que eu tento levar para os alunos sempre é que a língua é somente um meio de significação e que a gente tem artes, pinturas, gestos, música, dança, entre outros meios que devem ser integrados na produção textual contemporânea. E a gente sabe que isso é um desafio, porque o aluno, ele entende que produzir gênero é produzir um texto, é produzir um texto verbal, uma redação, né? Então, é um desafio. E aí eu trouxe aqui algumas atividades. A primeira que eu selecionei foi a atividade dos proverbs. Eu trabalhei com eles os provérbios, levei vários provérbios, expliquei o que significa provérbios, fizemos vários jogos e eu selecionei esse para mostrar para vocês. Eu dividi a turma em grupo, então mostrava um provérbio, mostrava o que ele significava, os alunos tinham que ler. Tá? Cada componente do grupo tinha que ler, que nesse momento a gente estava trabalhando prática de leitura também. E depois eu dava uma situação e um provérbio, eles tinham que dizer se estava correto ou incorreto, se aquele provérbio cabia ali dentro daquela situação, né? E depois eles foram para a produção, eles foram produzir um texto, um gênero, para mim, provérbio, na verdade, selecionar, né, porque eles não inventaram provérbios, eles pegaram provérbios em língua inglesa e eles tinham que montar um texto para mim. Como? Eu trouxe aqui alguns resultados. Eu pedi para eles colocarem o provérbio, por coincidência, esses dois são iguais. Pedi para eles explicarem o que esse provérbio significa e mostrar uma situação. Em qual momento real de uso você poderia usar esse provérbio? E aqui está o resultado. Depois eu selecionei o Fact File, que foi uma atividade do livro. Os alunos trabalharam, nós lemos Fact File, levei, fizemos todo esse processo. E aí eu tenho aqui duas produções, né? Que os alunos fizeram usando os recursos multimodais e o modo espacial. E por fim, eu tenho trabalhado muito com eles o Mind Map, tanto para trabalhar tópicos gramaticais, que eles construíram, esse grupo construiu um mind map para trabalhar tópico gramatical, fazer uma revisão gramatical, e aqui text comprehension, foi um texto do livro 1 da coleção Way to Go. Eles tinham que ler o texto e produzir um mapa mental em português sobre o que eles entenderam do texto. Eu tenho trabalhado isso porque eu percebi que eles não estão lendo os textos em inglês, né? Então, vou falar um pouquinho dos desafios, que é a mudança de paradigma, né? É um desafio sair do estruturalismo e inserir o funcionalismo. Os alunos reclamam muito essa visão de linguagem, língua como função. A dificuldade do entendimento dos alunos sobre os outros modos semióticos para eles aprenderem a produzir texto nessa perspectiva não é aprender inglês, né?
a sensação de que não está havendo aprendizagem, porque essa aprendizagem ela não é quantificada com certo, e a construção do gênero, um desafio eles entenderem que cada gênero possui uma característica própria. Como considerações finais, eu trago a persistência, né, de professor e aluno, a gente trabalhar de forma persistente, que vai dar certo, estabelecendo um clima de confiança e afetividade, que é extremamente importante, essa confiança entre professor e aluno, para quê? Para que a gente tenha um melhor entendimento sobre os diversos gêneros e suas características, para que haja progresso na aprendizagem, na qualidade dos trabalhos, quando o professor orienta, quando o professor ajuda a esse progresso e a superação. Por quê? O aluno consegue entender que ele consegue produzir textos em língua estrangeira, produzir textos dentro de uma perspectiva contemporânea que engloba ali os diversos modos de significação. Eu agradeço a todos por assistirem essa apresentação. Tive que falar rapidinho por causa do tempo. Qualquer dúvida, depois a gente pode conversar. A gente pode conversar no final da apresentação.